A paz do Senhor, queridos irmãos, amigos que nesta hora estão assistindo a mais um culto da família. Deus abençoe as vossas vidas. É com muita alegria que estou mais uma vez entrando no seu lar, através desse programa, para vos anunciar a palavra de Deus. Antes de começarmos a ministração da palavra do Senhor, quero fazer uma oração, e você neste momento que está assistindo o programa, quem sabe, já se preparando para uma jornada de trabalho, você tem então a oportunidade de orar comigo, para que Deus te abençoe, para que o Senhor te dê um dia abençoado, e em tudo você possa contemplar, você possa perceber a boa mão de Deus estendida para abençoar a sua vida e abençoar também a sua família. Vamos orar juntos? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez me coloco diante de Ti em oração e te agradeço por toda a Tua bondade, por toda a Tua misericórdia manifestada em nossas vidas, dia após dia. É a Tua boa mão, Senhor, estendida, nos protegendo, nos amparando, nos livrando, e nisto tudo nós te somos gratos. Eu te peço nesta hora, por cada pessoa que está assistindo esse programa, por cada família reunida neste momento, louvando o Teu nome, adorando o Teu nome, se alimentando da Tua palavra. Te peço, abençoa-os, ó Pai, que sejam abençoados, que nesse momento que alguns estão saindo para uma jornada de trabalho, que sejam abençoados, que sejam prósperos e que eles possam contemplar em tudo isto a Tua gloriosa mão estendida, abençoando-os e fazendo-os ter bom êxito. Senhor, nós te louvamos por toda a Tua bondade e misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu querido, é com muito prazer que nós estamos começando mais um programa, Culto da Família, e eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, abra, por gentileza, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Nós temos nessa oportunidade uma mensagem de consolação, uma mensagem de ânimo da parte de Deus, uma mensagem que, por certo, vai mudar o quadro da tua vida. Quem sabe você está passando por um momento de aflição, de grande tribulação, que muitas vezes nós pensamos que não vamos suportar. É aquela tribulação que nós achamos que está além do que nós possamos suportar. Então, Paulo, ele, em uma de suas epístolas, que é a segunda epístola, a segunda carta aos Coríntios, ele traz, então, um texto muito maravilhoso que nos consola, que nos conforta e que nos faz perceber que nós não somos os únicos que sofremos. Outras pessoas sofrem, milhares, milhões, bilhões de pessoas sofrem em todo o mundo. Mas Deus sempre tem e sempre terá uma palavra de consolo para as nossas vidas. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3 em diante, Paulo começa dizendo assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. O versículo 5 diz: Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Meus amados, Paulo foi um homem muito usado por Deus, que teve experiências profundas, aflições, tribulações, naufrágios, nudez, fome. Paulo chega a dizer que ele passou uma noite em um abismo e tantas outras tribulações, apedrejamento, perseguições, oposições, enfim. Um homem de um nível espiritual elevado, mas que não estava isento das aflições e das tribulações da vida. Nesse texto,
Paulo expressa o momento que ele passou na Ásia. Você pode até acompanhar aí no seu exemplar da Bíblia Sagrada. No versículo 8, ele diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Seria possível um homem como Paulo, de um nível espiritual tão elevado, passar por um momento de tribulação e afirmar em sua escritura que a tribulação foi tanta que ele chega a dizer que até da vida desesperamos? Se alguém, ou houve alguém que tinha muitas experiências com aflições e tribulações, foi o apóstolo Paulo. Isso, até mesmo antes da sua conversão, quando ele se tornou uma oposição ao cristianismo, quando ele se levantou como um líder daqueles que perseguiam a igreja do Senhor Jesus, Paulo, ele presenciou as aflições que os cristãos passavam, porque ele mesmo, ele apoiou aqueles que apedrejavam os cristãos, que arrastavam os cristãos pelas ruas. Paulo aprovou e apoiou aqueles que mataram o grande pregador chamado Estevão, que foi um mártir do Evangelho. Estevão pregando a palavra, os seus opositores se levantaram contra ele, apedrejaram-no, e a palavra afirma que Paulo, na época chamado Saulo de Tarso, ele segurava as roupas daqueles que apedrejavam o servo do Senhor Jesus, levando-o à morte através do apedrejamento. Paulo presenciou todas essas aflições, mas ele mesmo não conseguia ter a sensibilidade de tamanho sofrimento, porque ele era uma oposição, ele era um perseguidor, aquilo agradava, aquilo trazia para o seu ser regozijo, alegria, e também para os líderes religiosos da época. Saulo de Tarso achava então que estava fazendo um favor a Deus, até que, na sua busca aos cristãos para matá-los ou colocá-los aprisionados, ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Muitos de vocês conhecem essa palavra, quando um grande resplendor veio sobre ele, ele caiu, e ele ouviu então a voz de Jesus Cristo dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele, quando ouviu essas palavras, ele disse: quem és, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. A partir daquele momento, ele teve uma experiência tão gloriosa com o Senhor que a sua vida mudou. Ele agora regenerado, ele agora sendo uma nova criatura, gerado de novo pela palavra de Deus, pela experiência tida com o próprio Senhor Jesus Cristo, ele agora se torna um grande pregador do Evangelho. Agora sim, agora Paulo, agora o seu nome mudado de Saulo, perseguidor, para Paulo, o apóstolo dos gentios, o pregador do Evangelho, das boas novas, ele agora passa a ter a sensibilidade de sentir a dor, as aflições, as tribulações, não somente na sua vida, mas também dos cristãos da sua época. Por isso, ele sendo um homem experimentado e sabendo dos grandes problemas que existiam na igreja em Corinto, ele então, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve 2 cartas à igreja em Corinto, e nessa segunda carta, ele passa então a externar, através da Escritura, os seus sofrimentos, as suas tribulações. E ele fala de um momento em que ele estava na Ásia, e nós sabemos que ele foi usado poderosamente por Deus para evangelizar toda a Ásia Menor. Paulo, ele foi um fundador da igreja em Corinto. Paulo esteve na igreja de Éfeso e tantas outras igrejas, pregando a palavra de Deus e plantando a semente do Evangelho. Paulo pôde, então, acompanhar o crescimento dos cristãos, como também os problemas que surgem na igreja. É certo que as pessoas que não conhecem o Evangelho de Cristo, elas ficam como que assim, preocupadas ou escandalizadas com os problemas que existem no seio da igreja. Mas nós precisamos entender que a igreja é um hospital,
um hospital celestial aqui na terra, onde nós abrigamos pessoas que vêm do mundo com suas aflições, com seus traumas, com as suas decepções, com as suas angústias, com seus vícios. E nesse hospital celestial aqui na terra, que é a igreja, essas pessoas são tratadas, elas recebem o medicamento da palavra de Deus, assim como o hospital na vida secular cuida das pessoas enfermas, doentes, nós também como igreja, como servos de Deus, como um hospital celestial aqui na terra, nós cuidamos de uma grande doença, que essa doença é pior do que o câncer, pior que qualquer outra enfermidade que possa existir debaixo dos céus, que é a doença chamada pecado. As pessoas estão aprisionadas, elas sofrem, elas são subjugadas pelo pecado, elas estão mortas em seus delitos e pecados. Mas a partir do momento que elas ouvem a mensagem do Evangelho, elas se convertem ao Senhor, passam a ter agora uma nova história, uma nova vida. E nós agora vamos cuidar dessas pessoas. E os problemas são diversos. Vejam só, a igreja primitiva, a igreja que foi estabelecida pelo Senhor Jesus e depois foi acompanhada e foi ampliada pelos apóstolos do Senhor Jesus, pelos discípulos do Evangelho, eles tiveram muitos problemas, muitas situações, e dentre elas, Paulo então detecta um momento em que a igreja de Corinto estava passando por muitas aflições, por muitas angústias, eles não estavam sabendo como buscar a solução ou como ter o equilíbrio emocional diante de tantas aflições, diante de tantas perseguições. Então entra o grande homem de Deus, experimentado, um homem usado poderosamente por Deus através de curas divinas, um homem que tem experiências sobrenaturais com o Senhor nosso Deus, com o Senhor Jesus Cristo. Ele agora escreve algo que nos deixa espantados. Como pode um homem como Paulo dizer que ele passou por uma aflição intensa, uma tribulação que ele chega a dizer mais do que podíamos suportar? Veja o que ele diz: pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Eu posso trazer ao vosso conhecimento uma das aflições que Paulo passou na Ásia. A palavra nos mostra que ele estava anunciando o Evangelho em Listra, quando de repente chegaram os seus opositores, aqueles que resistiam o Evangelho, resistiam a Paulo. Eles estavam vindo de Antioquia, de Icônio, e a palavra diz que quando eles encontraram Paulo, eles incitaram a multidão contra Paulo, e aquela multidão que o ouvia, agora estavam apedrejando o apóstolo do Senhor, o apóstolo Paulo. Ele estava sendo apedrejado, e a palavra diz que eles só deixaram de apedrejar o apóstolo Paulo quando o tiveram como morto. Eles olharam e perceberam que ele já estava morto. Então eles se retiraram. Mas veja que coisa maravilhosa. Aquele homem que foi dado como morto, de repente se levanta, limpa as suas vestes e sai de novo para pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Como pode isto? Como pode ser uma situação como esta? O homem que está sendo apedrejado, o homem que está sentindo dores, está com seu corpo ensanguentado, é tido como morto, mas de repente se levanta e sai para pregar o Evangelho. O que leva o homem a continuar a fazer a obra de Deus? O que leva o homem a continuar dentro de um propósito estabelecido em seu coração, senão a presença do Senhor, a presença de Deus, a presença de Cristo? Sim, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, vocês que estão me assistindo nesta hora, não se desespere, não perca a esperança. Há um Deus que nos ajuda, há um Deus que nos conforta, há um Deus que nos consola, há um Deus que testa a nossa fé através dessas experiências que muitas vezes para nós são insuportáveis. Parece que não vamos conseguir, parece que há uma sentença de morte sobre nós. Esta é a realidade. Eu sei que muitos que estão me assistindo nesse momento, com certeza estão sentindo como que a sentença de morte na sua vida. Parece que tudo se acabou. Não há mais condição, não há solução. Você não consegue perceber uma solução. Ei, levante-se. Erga-se agora em nome de Jesus Cristo.
Há um Deus que te ajuda, há um Deus que te conforta, há um Deus que pode anular a sentença de morte na tua vida. O mesmo Deus que anulou a sentença de morte na vida de Paulo, ele pode fazer isso por você também. Veja só, na continuidade, veja o que Paulo diz, versículo 9 em seguida, ele diz o seguinte: mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Muitas vezes as situações vêm sobre as nossas vidas, o que Paulo nos leva a entender, situações difíceis, situações de tribulações, aflições, perseguições, é para que nós não venhamos a confiar em nós mesmos. Em geral, as pessoas que confiam na sua força, no seu conhecimento, terminam sendo abatidos, terminam fracassando, terminam entrando em desespero. Mas quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, quando nós temos a humildade para dizer ao Senhor: Senhor, eu não sou capaz de mim mesmo, eu não tenho condições em mim mesmo, mas Tu és o Senhor da vida e da morte, Tu és o Senhor do impossível, Tu és o dominador dos céus e da terra. Quando nós tomamos essa atitude, quando nós reconhecemos o que Deus pode fazer por nós, o Senhor entra em ação, o Senhor age por nós, o Senhor trabalha em nosso favor. Por isso, Isaías foi usado pelo Senhor, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para dizer que o Senhor trabalha para aquele que nele espera. Se você está esperando em Deus, não desista. O Senhor está trabalhando em teu favor. Ele é poderoso para anular essa sentença de morte na tua vida. Quem sabe o diagnóstico, esse momento que nós estamos vivendo, dessa sentença de morte que tem assustado os seres humanos, do coronavírus, assustando os moradores da terra. Nós temos, eu já disse isso uma vez em um programa, nós temos sim o apoio, a colaboração, a cooperação dos médicos que estão fazendo o que podem dentro do conhecimento que eles adquiriram, e isto é maravilhoso. Parabenizo todos os médicos, enfermeiros, enfermeiras, todos que trabalham na área de saúde. Deus os abençoe, Deus os dê força para que vocês sejam instrumentos de Deus, para que essa sentença de morte saia da vida das pessoas. Mas tenha certeza, se chegar a uma situação desesperadora, que nem a medicina possa fazer algo, existe um Deus que pode fazer. Existe um Deus que pode realizar. Existe um Deus que opera grandes maravilhas. É isto que Paulo está dizendo. Ele diz: em nós mesmos já tínhamos a sentença de morte. Me faz lembrar uma outra situação em que Paulo teve uma sentença de morte na sua vida. A palavra nos mostra que eles estavam enfrentando uma grande tempestade no mar, e o navio estava sendo levado por aquele vento forte, por aquela tempestade, até que veio a parar na ilha de Malta. Quando eles chegaram naquela ilha, segundo a palavra afirma que eles foram abrigados, acolhidos pelos bárbaros que ali haviam, e quando Paulo estava se aquecendo no fogo, ele foi pegar um pedaço de lenha para acender mais o fogo, e quando ele foi pegar aquela lenha, a palavra diz que uma víbora o mordeu. Ficou como que agarrada em seu braço, em sua mão. Quando os homens viram aquilo, eles disseram: certamente este homem é culpado, porque ele escapou de um naufrágio, de uma tempestade, mas a justiça não deixa fugir, não deixa escapar. E Paulo simplesmente foi até o fogo, colocou aquela víbora que estava agarrada em seu braço no fogo, matando-a, e logo em seguida todos esperavam que ele viesse a morrer, viesse a inchar, viesse a ter algum efeito daquele veneno. E a palavra afirma que nada lhe aconteceu, de modo que todos ficaram espantados diante daquele grande milagre que eles estavam contemplando. Sabe o que é isto? O poder de Deus, o Deus que nos livra da sentença de morte. Paulo afirma: para que não confiássemos em nós,
mas em Deus que ressuscita os mortos. Ei, você que está vivendo agora esse momento tão difícil, eu não sei o que está acontecendo na tua vida, quem sabe você está assistindo esse programa, mas já projetou a sua morte, você já está projetando, quem sabe, tirar a própria vida, mas a palavra de Deus te alcança agora para dizer-te que existe um Deus que anula a sentença de morte. O Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, ensinando os seus discípulos, ensinando aqueles que se colocavam à disposição para ouvir as mensagens de Cristo, Cristo então falou para eles em alta voz, dizendo: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Um dos propósitos de Jesus, quando veio à terra, foi nos livrar, nos tirar do poder do pecado. Mas também um outro propósito foi trazer para nós vida e vida abundante. Por isso ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Não sei o que você está passando. Quem sabe uma tribulação desesperadora. Eu já tive experiências assim. Eu já tive experiências amargas. Experiências em que, em uma noite, eu me lembro em uma noite, antes de dormir, a minha esposa já dormindo, eu orei ao Senhor, clamei muito ao Senhor, chorei. Eu derramei lágrimas diante do Senhor. E a expressão que eu dei para o Senhor foi um pedido de socorro. Eu disse: socorre-me, ó Deus. Socorre-me, Senhor. Senhor, eu te peço socorro. Eu estava passando por um momento de muita angústia. Muita angústia. Estou sendo muito transparente para você entender que nós somos seres humanos sujeitos às aflições. A minha mente estava muito perturbada, parece que ia estourar. E eu clamei ao Senhor dizendo: socorre-me, ó Deus. Senhor, eu te peço socorro. E eu chorei, queridos. Chorei abundantemente. E eu me lembro bem que logo eu dormi, adormeci. Mas ao adormecer, eu tive um sonho muito simples. Eu vi um homem. Aquele homem se dirigiu para mim e disse o seguinte: eu te darei o socorro. Eu acordei. Quando acordei, já acordei com a esperança no meu coração, com a confiança no meu coração, sendo fortalecido por Deus. Sabe, aquela sentença de amargura, de tribulação, de angústia, que estava querendo me levar ao desespero, de repente, através de um sonho, um homem dizendo para mim: eu te darei o socorro. E eu creio que foi o Senhor que me disse através de um sonho. Pela manhã eu já estava bem, estava tranquilo. A paz de Deus tomou conta do meu coração, do meu ser, da minha mente, de modo que eu posso agora me alegrar, me regozijar e dizer para você, como disse Paulo: muitas são as aflições são abundantes, mas da mesma forma que as aflições são abundantes, a consolação da parte de Deus sobrepuja, é bem mais abundante. Como diz a palavra, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou a aflição, com certeza superabundou o consolo da parte de Deus. Deus tem consolo para a tua vida. Deus tem provisão para a tua vida. Deus tem escape para a tua vida. Por isso, coloca os teus olhos em Deus. Coloca a tua confiança no Senhor. Isaías, usado pelo Senhor, inspirado pelo Espírito de Deus, disse: bem-aventurado é o homem cuja mente está em ti, ó Senhor. Feliz é o homem cuja mente está no Senhor, pois a sua confiança está no Senhor. O próprio Paulo, também escrevendo aos Filipenses, ele diz: a paz de Deus que excede todo o entendimento. Veja só, a paz de Deus que excede todo o entendimento, nós não conseguimos compreender, mas é uma paz abundante. Ele diz: essa paz guardará os vossos corações e as vossas mentes. Por isso, nesse momento, em nome de Jesus Cristo, receba a paz de Deus para o teu coração. Em nome de Jesus Cristo. Eu sou apenas um instrumento da parte de Deus, dizendo para você agora: receba a paz de Deus para a tua mente, para o teu coração. Que essa dor, que essa angústia, que esse desespero saia da tua vida agora, no nome glorioso de Jesus Cristo. Ele é poderoso para fazer. Confia em Deus. Paulo tinha tudo para confiar no seu conhecimento, na sua intelectualidade. Era um homem de um entendimento muito vasto, mas ele diz: para que não confiássemos em nós, toda essa sentença de morte, toda essa tribulação que veio,
foi para que nós não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. E veja o que ele diz, já para finalizar essa pregação. Versículo 10 ele diz, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que essa tribulação que ele passou cessou, mas outras viriam. Mas ele está dizendo o seguinte, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará. Quantas vezes vier a sentença de morte, o Senhor nos dará livramento. O Senhor nos dará o escape. Assim é a vida do justo. É aflição após aflição, mas também sempre temos a alegria de Deus no nosso coração. Paulo ele teve uma experiência tão grande que ele se regozijava na aflição, ele se alegrava na tribulação. Ele diz, alegro-me na tribulação, porque a tribulação produz a paciência. Era isso que Paulo colocava a sua confiança, é que a tribulação produzia a paciência trazia a experiência trazia a esperança. Aí diz ele, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Cristo está derramado em nossos corações. Então, querido, em nome de Jesus Cristo, o Deus que livra, Ele livrará. Quantas vezes for necessário, nós temos um Deus que é o nosso ajudador, o fiel ajudador, o Deus que nos consola. E tudo isso para quê? Paulo diz, para que com a consolação que nós somos consolados naquela aflição, nós possamos também ajudar outras pessoas que estão passando pelas mesmas aflições. Você consegue compreender isso? As experiências da vida, as experiências nas aflições, nas tribulações, trazem para nós maturidade, crescimento, de modo que nós podemos ajudar, estender as mãos para outras pessoas que estão em aflições. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele passou por muitas aflições, Ele passou por muitas angústias. Para quê, pastor? Para que hoje, Ele exaltado por Deus, diz o escritor aos Hebreus, Ele pudesse ser então sumo sacerdote, idôneo e compassivo. Aquele sumo sacerdote que compreende as nossas fraquezas, as nossas fragilidades e pode nos ajudar em tempo oportuno. No momento oportuno, Ele estará com o seu socorro, com a sua ajuda para estender as mãos e nos erguer e nos levantar da situação que nós estamos vivendo. Eu não sei qual é a sua situação. Talvez você esteja abatido, deitado, sem perspectiva. Mas, diz a palavra do Senhor, há esperança para o teu futuro. Vou repetir. O Senhor usou o profeta Jeremias para dizer, há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Eu, Senhor, diz a palavra de Deus, o Senhor falando através da sua palavra, eu, Senhor, é que sei que pensamentos que têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual o final que você deseja? De felicidade? De alegria? De paz? São os pensamentos de Deus. Deus tem pensamentos de paz para manifestar em nossa vida. Se você crê, você pode agora orar comigo. Estou já finalizando o programa e quero fazê-lo através de uma oração, orando por você que está desviado, está em desespero e agora ouviu a palavra e foi consolado pelo Senhor. Você que nunca teve uma experiência com Cristo, que também estava em desespero, mas agora recebe o consolo da parte de Deus, a palavra de Deus poderosa que diz que há esperança para o teu futuro. Se você quer ter uma experiência com o Senhor, você pode orar comigo e dizer, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Você que está desviado pode dizer, Senhor, eu me volto para Ti de todo o meu coração e Ele está pronto para vos receber com seus braços de amor. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez eu clamo a Ti, eu oro, Senhor, e Te agradeço, Senhor, pela Tua palavra, que foi agora, Senhor, proclamada através dos meus lábios. Nós somos apenas um instrumento, Senhor, e eu Te louvo por isto. Eu Te peço que vidas sejam abençoadas. Senhor, que
os habitantes de Marabá que estão assistindo esse programa, das cidades vizinhas, Senhor, de Brejo do Meio, de Pixuna, São Domingos, Itupiranga e outras cidades vizinhas que estão assistindo esse programa, que sejam abençoados, que sejam alcançados pelo teu favor. Senhor, onde houver agora uma sentença de morte, eu te rogo em nome de Jesus Cristo, que essa sentença agora seja destruída, que esta sentença seja agora anulada, porque Cristo pagou a cédula que era contra nós, Ele pagou a dívida que era contra nós, Ele pagou na cruz do Calvário, e hoje nós temos vida abundante em Cristo. Segundo a Tua palavra, nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Por isso eu te louvo e te peço que sentenças de morte agora contra nós sejam anuladas, sejam desfeitas, e o Teu nome seja glorificado, e vidas, pessoas possam se levantar agora, Senhor, com ânimo, com alegria, com ousadia, e possam, Senhor, continuar a sua vida trabalhando, te servindo, te louvando, enfim, Senhor, aquilo para qual elas foram chamadas. Senhor, a tua bênção sobre as famílias. Essa pessoa que está te aceitando como Salvador, recebe e perdoa seus pecados. Essa pessoa que está agora se reconciliando, ou abraça, Senhor, novamente e concede vestes novas para a glória do teu nome. Senhor, eu te peço, confirma a tua bênção. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Deus os abençoe, amados, e até um próximo programa, em nome de Jesus Cristo.